Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Esse programa está completando 25 anos no ar. Começamos lá longínquamente na TV Guaíba, depois TV Bandeirantes, e assim viemos. E hoje estamos adaptados àquilo que é o moderno hoje, que é a rede social, YouTube, Facebook e tal. Então, nós nos adaptamos também aos novos tempos das comunicações. Este programa, ao longo desse tempo, ele foi um espaço criado também para fazer amigos. Não só amigo, mas fazer amizade com pessoas importantes, também ajudar pessoas a crescerem profissionalmente. Eu fui muito ajudado também pelo programa. E a gente ajudou muita gente que veio aqui, mas se não tivesse conteúdo, não poderia ter trilhado um caminho maravilhoso como muitos deles trilharam. E é o caso do convidado de hoje. Olha, esse convidado de hoje, além de ser um grande amigo, ele fez uma exceção para mim aqui, para vocês. Ele mora em Capão da Canoa, ele e a esposa, e vieram para gravar o programa esta semana. Ronald Pantin Filho, que bom te ver, cara. Bom, eu que agradeço, Silvio. É um prazer enorme estar aqui contigo depois de muito tempo, né? Estar aqui com o teu público. E quero, de coração aqui, já te agradecer, né? Por tudo que tu fez por mim. Eu contava nos bastidores aí, pessoal, que o Silvio foi meu mestre e meu mentor para as câmeras, né? Eu comecei há mais de 10 anos atrás, fazendo comentários de desenvolvimento humano aqui com o Silvio. Gostei tanto dessa relação com a câmera que eu acabei criando meu próprio programa, né, que durou aí quase 2 anos, que foi um sucesso. Como era o nome do programa? Business RS. Business RS. É um programa onde eu entrevistava CEOs, donos de empresas, empreendedores, startups, né? E ficou 2 anos no ar. E está aqui o homem que me inspirou a fazer esse programa. Agora, na verdade, né, Ronaldo, a gente tem essa experiência aí, eu já estou há 54 anos no meio, e nós, como jornalistas, eu trabalhei em todos os veículos, RBS, trabalhei na Globo e tal, no começo da minha profissão, e ao longo dessa trajetória, a gente faz um balanço, né, e vê assim, olha, eu acho que o combate que nós temos que fazer é um bom combate quando a gente se propõe a ajudar as pessoas. Né? Einstein tem uma frase que diz assim, ó, a vida só vale a pena quando se vive para os outros. Perfeito. Né? Então, na verdade, o Einstein tem razão no sentido de que nós temos que fazer as coisas para o bem do próximo. Quando tu faz alguma coisa para o bem do próximo, certamente que tu vai ser ajudado também. Né? Então, o Ronald é um desses camaradas também, ele até criou um instituto, né? IIDAD. IIHD. IIHD. Isso. E o que é esse instituto? Então, é um Instituto Internacional de Desenvolvimento Humano, né? Ele começou quando você me chamou para fazer parte do teu quadro. Era a antiga Sociedade Gaúcha de Coaching. Né? E aí todos nós sabemos que, infelizmente, o coaching sofreu um ataque muito forte, principalmente em 2019, né? Assim, no Brasil. E logo em seguida veio a pandemia, em 2020, e eu tive que fazer essa transição de marca, digamos assim. Né? Não só por causa do ataque ao coaching na ocasião, mas principalmente por causa da pandemia, porque nós todos tivemos que nos reinventar, né, Silvio? E tu deve lembrar bem que as nossas formações eram formações todas presenciais, né? E nós começamos a vender para o Brasil inteiro e as pessoas, claro, do Norte, Nordeste, começaram a perguntar por que Sociedade Gaúcha de Coaching? Né? Essa marca eu tinha criado ela em 2016 nos Estados Unidos, né, porque eu já queria levar as nossas formações para fora do país. E eu resolvi, então, lá de 2020 para 2021, fazer essa transição, né, explicando, na época eu já tinha mais de 5.000 alunos formados, né, que a Sociedade Gaúcha de Coaching Paranaense e Catarinense, que são as 3 empresas que eu havia fundado, né, na área de coaching, iriam morrer e iriam dar lugar ao Instituto Internacional de Desenvolvimento Humano, que eu chamo carinhosamente de Instituto IIHD, que fez 15 anos agora em julho desse ano. 15 anos. 15 anos. Ronald, ao longo dessa tua trajetória, naturalmente, o centro da tua preocupação é aquilo que o Einstein falou, ou seja, o comportamento, as pessoas. Né? E nós estamos vivendo numa fase, talvez a pandemia lá, né, o Covid, lá atrás, em 2020, tenha, de certa maneira, desnudado com mais clareza uma crise que já vinha se avolumando, que é a questão da saúde mental das pessoas. E hoje tu está trabalhando muito nisso. Exatamente. A tua pergunta é fabulosa, porque a gente tem que debater muito, né, Silvio, essas questões de saúde mental, porque hoje nós vivemos uma verdadeira pandemia, só que é uma pandemia silenciosa de saúde mental.
Tanto isso é verdade que a questão de um ano, em maio de 2024, né, o governo ele lançou mão de uma norma que se chama NR1, Norma Regulamentadora número 1, que está fazendo as empresas se regulamentarem até maio desse ano, agora de 2026, que vai entrar, em relação a questões de riscos psicossociais dentro das organizações. Tá? Então, nós vimos aí uma possibilidade muito grande de usar a nossa expertise com pessoas, né, já há 15 anos, e nós lançamos esse novo produto, né, que faz uns 10 dias que eu comecei a divulgar, que se chama MRP, Mapa, né, de Riscos Psicossociais. Para que serve esse mapa? Ele serve justamente para você, que está empresário aqui, que está nos assistindo, levar isso para dentro da tua empresa e isso servir de um diagnóstico de como é que os teus funcionários estão vendo essas questões desses riscos. Né? Deixar claro aqui, para quem ainda não conhece a norma, essa norma ela tem 9 riscos psicossociais, e dentro do produto que nós lançamos um a mais, que é o ligado à liderança. Ou seja, nesse relatório que os funcionários vão responder, assim como o RH, né? Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos ter a opinião dos funcionários, a opinião do RH, vamos cruzar essas opiniões e vamos ter também o levantamento dos líderes. Então, é um levantamento completo que vai servir de diagnóstico para os empresários saberem, Silvio, como é que está, ou melhor, como é que estão esses riscos dentro da organização. Tu está fazendo um novo lançamento, eu acho que envolvendo a NR1, é isso? Isso, exatamente. Me conta um pouquinho como é que é isso. Então essa norma, como eu disse, foi uma norma que já existia, né? Mas o governo se fez valer dela para procurar eliminar ou mitigar os riscos ligados à saúde mental dentro das empresas. Né? E as empresas têm até maio agora, de 2026, para se ajustar. Então, o prazo está rolando e depois disso vão começar a ser feitas fiscalizações e as empresas que não tiverem adequadas vão sofrer sanções. Perfeito. Bom, além do mais, tu tens vários livros publicados. Quantos já são, Ronald? Olha, com esse que nós lançamos em celebração aos 15 anos do Instituto IHD, esse é o 10º. Os Caminhos de Sucesso. Isso. Esse livro, pessoal, é um livro que eu falo com muito carinho. Por que eu falo com muito carinho? Porque o nome dele é Caminhos de Sucesso, 15 histórias de superação e conquista, onde eu convidei 15 ex-alunos, né, que hoje são destaque nas suas áreas de atuação na área de desenvolvimento humano, e mais 4 convidados especiais que são amigos do coração, que fazem parte dessa minha trajetória de 15 anos. Então, são na verdade, Silvio, com licença, são 19, né? são 19 histórias reais, contadas por essas pessoas, de como é que elas caíram, como é que elas se levantaram como empreendedores, como é que foi a parte de resiliência delas de passarem por essas provações. Né? Então é um livro que ficou muito bonito. Nós tivemos agora recentemente na Feira do Livro de Porto Alegre, onde nós vendemos praticamente quase todos os livros, né? 90% nós vendemos ele, e isso nos deixou muito felizes, meu querido. Bom, além desse, quantos mais livros tu tens mais aqui? Aqui eu trouxe, deixa eu ver, tem 5 livros. 5, 6, 7. Tem 3 aí que se perderam ao longo do tempo, que eu acabei não guardando para mim. Tá. E como é que... Tu é um palestrante também consagrado, né? Como é que então... Porque, na verdade, a gente atua nessa área e nós vemos assim, que hoje em dia, né, o setor de palestras sofre um pouco, né, de certa maneira, com essa descrença que está vendo, esse tumulto mental que tu citaste. Quando tu falaste na questão que era uma doença silenciosa, eu me lembrei, tem uma bióloga chamada Raquel Carlston, e ela lançou em 1962 um livro chamado Primavera Silenciosa. Eu conto isso, sabe por quê? Porque a Primavera Silenciosa dessa bióloga foi o start inicial de todo o movimento ambientalista mundial. Então ela fez uma denúncia de que os pesticidas que estavam sendo colocados na lavoura no mercado europeu estavam matando os pássaros já não cantavam mais por isso e tal. Ela fez uma pesquisa longa e colocou isso. Então quer dizer o seguinte, às vezes as coisas são silenciosas, mas elas são perceptíveis, né? Perfeito. Então tu percebe, de repente assim, é uma percepção que tu tens e tu vai insistir naquela coisa que tu vai te dar bem. E hoje você falou que dá para perceber, eu falo silenciosa porque eu acredito que ainda a grande mídia não está dando
o destaque necessário. O destaque necessário que essa situação ela requer. Porque, por exemplo, eu adoro ler relatórios, né, Silvio? Assim, relatórios de empresas que são destaques no cenário nacional e internacional. E todos os relatórios que eu leio de grandes empresas estão falando do adoecimento dos funcionários, seja através de depressão, seja através de burnout, seja, enfim, né, tudo relacionado. O Rio Grande do Sul, ele está, infelizmente, né, entre um dos estados brasileiros que mais pessoas se suicidam. Né? Não sei se o nosso público sabe disso. Porto Alegre é a capital brasileira do suicídio. Do suicídio, exatamente. Então, isso requer uma ação imediata, né? Não só da iniciativa privada, mas isso requer uma ação imediata do Estado. Porque a verdade é uma só. Se o Estado realmente não fiscalizar e fazer essa norma valer, o próprio Estado vai se arrepender. Por quê? Certeza. Porque as despesas de afastamento elas vão estourar. Né? Então, quer dizer, eles não fariam, digamos assim, uma ação tão direcionada se não fosse doer no próprio bolso deles. Né, Silvio? Isso a gente sabe muito bem. Com certeza. Essa percepção é importante a gente ter e divulgar, né? Porque quanto mais tu divulgar isso, mais talvez tu consiga, de alguma maneira concreta, sensibilizar os órgãos públicos. Perfeito. Né? Então isso é importante. Roland, mais alguma coisa que tu queira acrescentar? Não, eu quero dizer assim que a nossa empresa, como eu disse, fez 15 anos esse ano. Né? Nós temos aí um portfólio gigantesco de produtos na área de desenvolvimento para ofertar para as nossas empresas aqui, seja do Rio Grande do Sul, seja do Brasil, porque hoje a gente tem a facilidade, a pandemia nos trouxe a facilidade do contato online, né? Então temos desenvolvimento de lideranças, mapeamento de perfis comportamentais, formação de mentores. Eu mesmo sou mentor de executivos, né, Silvio? Devido à minha vida executiva aí de 27 anos na indústria, que quando eu comecei contigo eu ainda era executivo da Dell. Isso não mesmo. sei se tu te recorda. Me lembro, claro. Né? Porque eu comecei a minha vida como empreendedor ainda sendo executivo da Dell. Né? Que bela escola, né, Tio? Não podia ser outra, não podia ser melhor, né? Não, a Dell eu tenho, inclusive hoje, eu vou sair daqui e nós vamos num evento com ex-colegas da Dell. Oh, que maravilha, né? Aproveitando que eu estou vindo aqui gravar com um amigo, tá certo, né? Nós vamos fazer isso. Então, a gente tem todo um portfólio que um empresário que está nos assistindo, um empreendedor, pode nos chamar. Contato, como é que tu quer? Pode, eu estou, em primeiro lugar, eu estou em todas as redes sociais. É muito fácil achar, é só buscar lá Ronald Pantin Filho, mas eu vou deixar aqui o meu número, 51-98-945-8585. Vou colocar no vídeo aí para ver. Exatamente. Cara, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Silvio. É um prazer vezes, né? enorme estar aqui contigo e com o teu público. Vamos nos aproximar agora de 2026, está por aí, né? Vamos, de repente, trilhar um caminho conjunto de novo, né, cara? Com certeza. Um grande abraço e sucesso. Da mesma forma. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Muito bem. O mercado imobiliário sempre foi uma coisa que chamou muita atenção de todos nós, porque afinal de contas a gente mora em Porto Alegre, tem negócios aqui, tem empresas, enfim, e há um desenvolvimento de certas áreas em Porto Alegre que são maiores que outras. Umas deixaram já, estão esgotadas e tal, e o mercado se movimenta para outras áreas onde existe ainda uma possibilidade de crescimento. Por isso que eu trouxe aqui para conversar conosco o presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, Armando Pinto Fontoura. Armando, muito prazer em tê-lo aqui. Prazer, nosso Foi difícil, né, cara? Faz hora que estou atrás do Armando. O Armandinho não é fácil, ele foge. Obrigado. Tu foge, né, tio? Mas o Sindimóveis, né, Armando, sob a tua direção hoje, tem mais um ano agora, né? Mais um mandato, né? Mais um mandato? É de um ano lá o mandato? 4 anos. 4 anos? 4 anos. Tem mais 4 anos. 26 a 29. Exato, guríssimo. 129. Agora, a renovação disso se dá exatamente porque o sindicato é um sindicato importante, né? Que tem muita gente que não vê essa dimensão toda, mas ele envolve muitos profissionais, né? Nós vamos fazer 82 anos agora, em março, né? Anos. 82 anos, tá? E envolve hoje no mercado imobiliário gaúcho em torno de quase 50 mil corretores, 45 a 50 mil corretores, tá? E o sindicato está aí para fazer pelo corretor. Que quem cuida da lei é o conselho, né? O sindicato fez pelo corretor. Mas convênios bons, convênios importantes, e tem que trazer tudo aí para o corretor.
E esse ano, nós estamos falando ali agora, né, sobre os imóveis, o valor do imóvel e juro. O imóvel sempre foi um bom negócio, excelente negócio. Se o imóvel não é bom hoje, se o pessoal achou que não comprou bom hoje, amanhã vai ser bom negócio, porque ele tende a subir sempre, valorizar sempre. O imóvel não desvaloriza. Ele pode não ter a liquidez da hora do dinheiro, está ali no banco, mas ele espera um minuto ali, um pouquinho a mais, e busca um valor um ativo fixo, né, que é importante. Claro, é lógico, né? Armando, sempre a gente pergunta o seguinte, com relação ao mercado imobiliário, onde é que está crescendo mais a cidade? Porto Alegre, naturalmente, tem uma área, tem uma região toda de cidade que é limitada, né? O que ainda resta de Porto Alegre para novos investimentos? Olha, assim, sabe que assim, Porto Alegre a cidade em si é um lugar assim, que parece que não tem mais lugar para fazer prédio, mas daqui a pouco tem um prédio, compra 2, 3 casas e faz um belo de um prédio. No centro, hoje em dia, tem um projeto de fazer um prédio de 50 andares da Duque de Caxias. Pois tem como dizer que não tem mais lugar? Claro que tem. Agora, tem áreas maiores com mais áreas livres, que vai para a Zona Sul, que no outra hora se trabalhou muito na Zona Norte, até porque tem muitas empresas na Zona Norte, muitas indústrias na época lá, então o mercado imobiliário se encaminhou para a Zona Norte, Assis Brasil e Sertório, e vai indo lá para o lado de Alvorada lá, e Viamão também. Bom, e agora está dando um boom para o lado da Zona Sul, porque tem muitas áreas grandes, e as empresas querem área grande para fazer condomínios, para fazer de prédios verticais e horizontais, aí, né? Casas, tudo aí. Então, o mercado está sempre efervescente, sempre bom também, né? Tá, mas naturalmente que isso aí envolve muitos corretores de valores, corretores de imóveis, que é um grande valor, né? Que é isso que eu quero dizer. Mas o corretor em si, vocês têm crescido o número de corretores? Há ainda pessoas que buscam ser corretor de imóveis profissionalmente? Com certeza. Silvio, eu digo assim, com certeza mais de 1.000 corretores entram por ano no mercado. É mesmo, é? Mais de 1.000 corretores. Até o número exato a gente não sabe hoje, tá? Mas é bem mais de 1.000. E poucos se retraem, então poucos saem, né? Uhum. Ou por qualquer motivo, mas poucos saem. Tá? Então o número, como eu estou falando hoje, o número é perto de 50 mil. No estado é um número grande, não é? Armando, naturalmente que essa fala minha aqui não é para, digamos... Desmotivar? Desmotivar? Não é desmoralizar, digamos, a questão da profissão de corretor de imóveis, mas lá atrás, há 50 anos, né, quando se falava em corretor de imóveis, em profissionais que iam fazer a intermediação no mercado imobiliário, ela, durante muito tempo, serviu como, digamos assim, uma última saída das pessoas. Tu te lembra disso, né? Claro. Não consigo isso, não vou... Então, vou ser corretor de imóveis. O cara começava amadoramente. Quer dizer, amadoramente ele fazia lá, não tinha registro, coisa nenhuma. E aí o corretor de imóveis passou a ser uma profissão regulamentada e virou uma grande profissão. Verdade. Só para entender, o sindicato tem 81 anos, como eu já falei. A profissão ela foi regulamentada em 62, com trabalho feito pelo nosso sindicato, na pessoa do Armando Simões Pires. Tá? E o mercado imobiliário está cada vez melhorando mais, atualizando mais. Hoje em dia não é só chegar e sentar num plantão e conversar com o cliente, quero isso, quero aquilo. Não, tem que saber muito mais hoje em dia, né? Tem curso hoje, curso superior. Inclusive o sindicato está tentando fazer está fazendo os convênios com algumas escolas de nível superior, porque ser um gestor imobiliário, fazer curso maior. Então, nós vamos nivelando por cima. Como tu diz, já deixou de ser assim, eu não tenho o que fazer, vou ser corretor. Uhum. Não, hoje em dia é diferente, né? Vai de encontro a um conhecimento bem mais específico, né? A pessoa tem que saber de tudo hoje em dia, como eu digo, a corretagem não é muito simples. O cara tem que entender de psicologia, tem que ser padre, tem que ser engenheiro, tem que ser arquiteto, é um monte de coisa que ele fica entendendo quando ele vai oferecer um imóvel, isso pode fazer assim, pode fazer assim. Os mecanismos de persuasão, né? É isso aí. Para ter a persuasão de fazer o cara comprar o imóvel, ele tem que ter esse conhecimento bem apurado. Exatamente. E como é que tu vai tirar a informação do cliente? Quanto que ele tem para dar de entrada? Qual é o rendimento dele? É uma pergunta que o cara precisa fazer e ele não tem a resposta naquele momento, porque o cliente também fica... Como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou dizer isso? Que eu tenho 200 ou 300 ou 1 milhão para dar de entrada, que eu ganho 50 mil por mês, que eu posso pagar 10 mil de prestação? Ele não vai dizer isso aí. Isso vai depender também de um encaminhamento que se der para o processo, né? Exatamente. Porque aí é uma coisa interessante, Armando, que tu tocaste, que é a questão assim do interrelacionamento, né? O profissional de corretagem de imóveis, ele também tem que ter essa questão da empatia, né? Empatia. Ele tem que saber transmitir as informações e, através desse conhecimento, ter a sensibilidade para poder persuadir o comprador a concretizar a compra. Claro. Isso é uma arte, né? Isso é uma arte. Só para ter ideia, Silvio,
estava num plantão numa empresa, numa construtora aí, eu era coordenador, e chegou um cliente lá num dia lá e falou com um corretor, não me interessa o nome agora. Dali uma semana, 3 dias, aí o cliente voltou ao plantão. E a recepcionista perguntou: o senhor já esteve aqui no plantão? Eu estive aqui, com quem o senhor falou? Eu não sei. O cara vai saber, mas falei com fulano, com Armando, isso, aquilo. Na verdade, ele não tinha vinculado com aquele cliente, né? E daí pega, e para ele não interessou, porque o corretor não, aquele cliente não é daquele corretor, porque aquele corretor não soube trazê-lo para o seu... Não soube cativar. É por isso que ele tem psicologia na coisa. Uma arte muito grande. Eu disse assim, nesse mesmo dia, chegou um cliente também, e eu comentei isso com os corretores que lá estavam lá. Chegou um cliente também e disse: eu quero falar com a corretora Conceição, uma amiga nossa que está até hoje no mercado. A Conceição. Daí, falamos tudo bem. Daí o cliente foi embora e disse: esse cliente é da Conceição. Porque ela soube cativar o cliente, ela trabalhou o cliente certo, ela soube lá. Na economia comportamental, que eu dou palestra, nós temos uma frase, uma colocação que é a seguinte: quando tu vai fazer uma relação com uma pessoa, tu nunca vai esquecer o nome dessa pessoa, tu nunca vai esquecer como ela te tratou. Se ela te tratou bem, tu jamais vai esquecer dela. Então, esta arte, né, da persuasão, ela implica exatamente na questão da empatia, na questão da pessoa se colocar no lugar da outra pessoa, né, saber ter os caminhos certos para levar o conhecimento de forma que a pessoa fique satisfeita e crie esse vínculo com ela. Exatamente. É verdade? Que muitos corretores não conseguem fazer isso. Exatamente, né? Exatamente. Tá? Mas voltando isso é importante, o corretor tem que conseguir ter buscar esse cliente, trazer esse cliente para o lado dele. E como eu digo assim, buscar essas informações não é fácil. Mas voltando lá no negócio das vendas que nós conversamos aí, Nilson, tá? O momento, hoje em dia, a Selic é 15%, parece que é um mau momento de comprar. Ao contrário disso, a minha experiência de 50 anos do mercado imobiliário, né, diz o seguinte: esse momento é um momento ímpar para comprar, maravilhoso para comprar, porque a pessoa para vender, ela vai ter que negociar e baixar o preço para ti. Ela vai negociar. E tu comprou o imóvel financiado, tá? E amanhã a Selic vai baixar para 12%, 10%, vai baixar, não tem como se manter por mais tempo nesse patamar de 15% aí. E daí tu vai no banco, num outro banco e faz essa portabilidade. E então tu comprou o imóvel num preço que valia 1 milhão, por exemplo, comprou por 900, conseguiu um desconto, comprou uma taxa de juros alta e renegociou a taxa no banco, uma portabilidade no outro banco. Quer dizer, tem um momento maravilhoso de comprar, não é? Tá? Bom, além desses convênios ainda que você tem fazendo, que atraem o corretor de imóveis, né? Exato. Como é que está, digamos assim, a vinculação do corretor de imóveis com o sindicato? Porque ele não é obrigado, ele é obrigado no conselho, né? Não, obrigado ao conselho. Ele tem que ser vinculado ao conselho. Agora, no Sindimóveis, não. Mas como é que está essa adesão? O sindicato é uma coisa, ela é espontânea, né? Eu quero ser corretor de imóveis porque eu acho que é importante, porque tudo da profissão saiu do corretor, do sindicato. O síndico, chega um corretor ali, no sindicato não me faz nada por mim. Eu digo, não, quando o senhor fizer uma venda e for fazer um recibinho de corretagem lá, o senhor lembre que quem faz a tabela, está na lei, desde 1949, quem faz a tabela é o sindicato. Então o sindicato fez por você. E agora, esse ano, Silvio, nós vamos fazer algumas... E esses convênios são importantes, né? Porque tem descontos importantes, né? Eu estou fazendo eu fiz esse ano um convênio com a Chevrolet, com a GM, tá, em que tem desconto entre 10% e até 20%, ou até um pouco mais de 20%, depende do carro. E depende do mês, cada mês muda um pouco, conforme a situação da GM lá. Agora também estou fazendo convênio com a Volkswagen agora também, que vai ser um convênio muito bom também. Depois nós vamos ver qual é as lojas que que serão credenciadas para fazer esse convênio nosso aí. E o mais importante, Silvio, fizemos esse ano, como estamos começando aí, porque é uma coisa que é uma demorada, uma convenção coletiva do trabalho. Opa! Isso aí vai ser uma redenção do corretor. Porque o corretor trabalha numa empresa, ele não tem direito a nada. Trabalha sábado, domingo e feriado e não ganha um centavo. Então, já foi acertado com o Secov, que é o Secov com o patronal, tá? Nós temos uma lista de reivindicações, tá? Que fizemos lá, que a Assembleia fez, e nós fizemos uma reunião, chamamos o Secov daí e propomos eles algumas coisas. Eles estão reticentes, estamos discutindo ainda, mas alguma coisa eles já concordaram. Então vai ser muito importante. Eles já concordaram, tipo com o piso salarial.
Então, hoje, o piso salarial do corretor de imóveis, vai trabalhar com a carteira com CLT, é o técnico nível 5 do Estado, é 2.400 e alguma coisa que eu não sei exatamente igual. Quer dizer, é importante, o corretor trabalha, no final do mês vai ter o salário, vai ter mais 13º, férias, fundo de garantia, isso se ele optar por CLT. A lei também permite que o corretor trabalhe pelo contrato de corretor associado. Essa lei ela entrou em 2015. 2015, né? E o que o corretor ele faz um registro, a imobiliária faz o contrato dos seus corretores, esse contrato é registrado num sindicato e o corretor ele pode, por lei, já que ele não é empregado, trabalhar para quem ele quiser, claro, até para ele também, ele tem um negócio dele. Né? Flexibiliza o trabalho. Um amigo dele quer comprar um imóvel, o outro quer vender, ele está ali, não tem que trazer para a imobiliária dele o negócio, isso ele tem que se conscientizar. Isso não é o que vulgarmente chamando aí de IPF, não é, está dentro da lei, por favor. Ou se a empresa não aceita isso, então que assine a carteira do corretor, e se ele seja CLT, daí, não é? Tá? Então, nós estamos discutindo isso aí, estamos fazendo essa convenção coletiva, e que vai sair agora, já está no Tribunal Regional do Trabalho, que vai sair o dissídio coletivo. Então, não sei se vai ser agora, porque fim de semana já termina termina tem o recesso da Justiça aí, né? E vai ser só para janeiro daí. Mas eu creio que já tivemos uma mediação lá, quer dizer, deve ser um pouquinho mais, daqui a pouco já vai. Mais um mês já deu. A mediação vem, um mês, 2 meses, então vai ser muito bom para o corretor de imóveis isso aí, tá? E para a empresa também, né? Então ela vai saber quem é o seu SLT e quem é o corretor associado dela aí também. Armando, obrigado pela tua presença aqui, trazendo essas novidades. Só quero dizer assim, tio, que o corretor venha para o seu sindicato, que aí está a nossa força, na união de todos, tá? E desejar também, Silvio, nesse momento aí, um Feliz Natal para todos os corretores de imóveis do Estado do Rio Grande do Sul, e que tenhamos um ano de 26 cheio de prosperidade e junte-se ao seu sindicato, tá? Agradecer a todos e um forte abraço a vocês. E cada vez mais fortalecendo a entidade. Isso aí. Um grande abraço, até a próxima. Ok, tá? Obrigado. Olha, com certeza nos últimos tempos surgiu por aí essa conversa de nova contabilidade, né? Principalmente com todo esse burburinho da reforma tributária, a internet está cheia disso. Mas afinal, o que é fato e o que é ficção? É isso que a gente vai investigar hoje para entender o que está rolando de verdade no universo da contabilidade. Então, para começar, vamos direto ao ponto. Vamos colocar as cartas na mesa e falar sobre esse tal boato tributário. A grande questão que está no ar é essa. Será que a reforma tributária veio e, de repente, criou uma nova contabilidade? Sabe a impressão que dá para quem vê de fora? É que viraram uma chave e tudo que os contadores aprenderam simplesmente mudou. Mas espera aí, será que o buraco é tão embaixo assim? Olha, para ser bem direto, a resposta de quem entende do riscado, dos especialistas da área, é um sonoro não. Essa ideia de uma nova contabilidade simplesmente não bate com a realidade, não se sustenta. E aí fica a pergunta, né? De onde é que saiu essa confusão toda, então? Para a gente conseguir desembolar esse nó, acho que o melhor caminho é dar um passo para trás. Voltar para o básico do básico. Afinal de contas, o que é a contabilidade de verdade na sua essência? Pensa assim, ó. A contabilidade é como se fosse a ciência da saúde financeira de uma empresa. É ela que estuda e cuida do patrimônio, seja de uma empresa privada ou de um órgão público. É o campo que vai diagnosticar, medir, interpretar como anda a saúde econômica daquela organização. E quando a gente fala em patrimônio, é importante entender que não é só o dinheiro que está na conta, não. É muito mais que isso. É o pacote completo. São os bens, tipo os imóveis, os equipamentos, são os direitos, ou seja, o que a empresa tem para receber, e, claro, as obrigações, as dívidas que ela tem que pagar. É o conjunto da obra, sabe? O verdadeiro DNA financeiro do negócio. Ok, com essa ideia de patrimônio bem clara na cabeça, agora sim fica bem mais fácil de enxergar qual é o verdadeiro campo de jogo de um contador. E, adianto, é um campo bem maior do que muita gente pensa. Na verdade, existe um jeito bem simples, uma espécie de prova dos 9, para saber se uma atividade pertence ou não ao mundo da contabilidade. É super simples. Primeiro, a gente olha para a atividade. Depois, faz a pergunta-chave. Essa atividade mexe com o patrimônio de alguém ou de alguma empresa? Se a resposta for sim, pronto, é trabalho de contador. Seja para analisar, registrar, gerenciar.
Se tem a ver com bens, direitos e obrigações, ou seja, patrimônio, é a área contábil. E é por causa dessa regra de ouro que certas coisas como auditoria, perícia contábil ou a montagem dos balanços e relatórios financeiros são atividades exclusivas de contadores. Não tem como fugir. Todas elas, sem exceção, têm como centro a análise do patrimônio. Beleza, agora que a gente já construiu essa base, dá para voltar lá no boato da reforma tributária e finalmente entender onde a confusão toda começou. O segredo está em separar duas palavras que muita gente usa como se fossem a mesma coisa, mas não são: técnica e ciência. Essa diferença é fundamental. Pensa na técnica como o como fazer. São os procedimentos do dia a dia, as ferramentas, e isso sim muda o tempo todo. Sai uma lei nova, uma nova regra, a técnica se adapta. Agora, a ciência é outra história. Ela é o porquê das coisas. É a base de tudo, os princípios que não mudam, que sustentam a profissão. E aqui está o pulo do gato para desvendar o nosso mistério. A reforma tributária, claro, mexe com o patrimônio das empresas. E por isso, ela exige que os contadores aprendam novos procedimentos, novas técnicas. Mas a ciência da contabilidade, a base de tudo, essa continua a mesma, intacta. Entender isso tudo nos leva a enxergar o papel do contador de uma forma muito mais ampla e, sinceramente, muito mais nobre também. O contador como um verdadeiro guardião. Porque, no fim das contas, o papel do contador vai muito além de só registrar o que já aconteceu. Ele não é um mero anotador do passado. Pelo contrário, ele é um estrategista. Alguém que usa seu conhecimento para proteger o patrimônio e, mais do que isso, para ajudar esse patrimônio a crescer, a prosperar. E pensem no efeito dominó que isso causa. É incrível. O contador protege a empresa. A empresa protegida cresce, prospera. Uma empresa que prospera gera o quê? Emprego e renda. E com mais gente empregada e com renda, a arrecadação de impostos aumenta. E é esse dinheiro que faz o Estado funcionar, que financia saúde, educação. É um ciclo virtuoso. O trabalho do contador lá na ponta tem um impacto social gigantesco. Isso nos deixa com uma reflexão final. Num mundo que não para de mudar, onde tudo parece incerto, qual é o real valor de ter alguém que é um guardião, um pilar de estabilidade? Talvez o papel do contador nunca tenha sido tão essencial. A grande questão, no fim, não é se a contabilidade mudou ou não. A questão é perceber como se o valor fundamental de guardião da prosperidade fica ainda mais evidente justamente quando tudo ao redor está em transformação. Muito bem, amigos do espaço do nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, estamos recebendo aqui o Wesley Lacerda, que vem lá de Recanto Maestro, grande Recanto Maestro. Quando eu começo a conversar com o Wesley, eu dou uma provocadinha nele, né? Porque eu tenho que conhecer essa maravilha que é Recanto Maestro, né? Que não só ele fala, mas o pessoal que conhece Recanto Maestro é uma maravilha. Então fica o recado, conheça Recanto Maestro, essa maravilha que temos no Rio Grande do Sul. Wesley, obrigado pela tua presença. Obrigado, meu querido. Bom falei te ver. Certo ou não? Meu querido, tu fala sempre certo. Só o seguinte, acho que o próximo passo é eu te botar no carro e levar junto, né, cara? Porque o convite não falta. Tem até uma vinícola para tua disposição lá, à tua disposição para tomar um bom vinho. Não, lá, aliás, cara. ele me trouxe um vinho, viu? A Luciana está aqui nos vendo, a Luciana Petri, que vai ser a nossa entrevistada depois. Que beleza. E a Luciana está admirada aí com a análise que o Wesley tem feito sobre a economia, sobre as projeções, o que está acontecendo aí. E ela é uma empresária e também sabe do que está sendo tratado. Mas, Wesley, uma coisa bem simples para o ano que vem. Qual é a tua projeção, 2026? Uma pergunta tranquila, serena, fácil, objetiva. Todas fácil. as cartas estão na mesa, simples da gente entender. Bom, meu amigo Silvio, eu vou dividir a nossa conversa em dois momentos. Um primeiro momento, tem que ser rápido, temos poucos minutos, né, do que eu entendo que a gente tem que se preparar para sobreviver e passar por 2026. Tá? Então, eu tenho hoje, infelizmente, uma dificuldade de ver mudança em curto prazo, em 2026. Não tem mudança nenhuma. Mesmo que a gente tenha uma mudança de governo em 2026, vai demorar 1 a 2 anos, 27, 28, para a gente ter alguma inversão de tendência. Tá?
Então, baseado nessa lógica de continuidade da tendência de elevado gasto público, elevada taxa de juros, elevada taxa de crescimento do Estado, níveis de inadimplência elevados da sociedade, níveis de endividamento elevados da sociedade, dificuldade de investimento por parte dos empreendedores. Então, a gente vê uma situação, uma tendência realmente a funcionar o plano do atual governo de transformar a nossa economia numa economia de Estado marxista. Uma economia socialista, onde se combate as elites que não são o governo. Toda a elite que não é a elite do governo é combatida. Então toda a elite produtiva é combatida. É combatida. A elite do governo, essa não. Nós vimos agora há pouco o ministro Moraes defendendo a melhoria da remuneração dos juízes. Uhum. Eu não consigo entender, na situação do Brasil atual, né, um ministro de Suprema Corte pregar o aumento do peso do Estado. Eu perguntaria para ele o seguinte: como é que um ministro ganhando 46 mil por mês, que é pouco, tem casas nos Estados Unidos, na Europa, mora em palacetes, com 46 mil reais? Ele tem que explicar isso. Eu posso responder, mas talvez eu vá preso. Fica ruim, né? Mas talvez na verdade, é só ver, os caras são bilionários, com 46 mil por mês. Ele confessou, né, que não fecha a conta. Mas, enfim. Então, dentro dessa tendência, né, Silvio, é uma tendência dura. Nós temos uma variável adicional aí, que é o governo federal, sobretudo, mas também os governos estaduais, nas suas medidas, vão passar 2026 como o ano das benesses. Ou seja, eles vão despejar dinheiro no mercado. Vão comprar muito, vão investir muito, vão despejar recursos no mercado. Só que esse valor, obviamente, vai gerar um multiplicador econômico, mas ele não é um multiplicador econômico sustentável. Por quê? Porque ele não gera o próximo movimento econômico. Ele gera o primeiro. Porque todo esse valor, todo esse investimento vira consumo instantaneamente. Muito pouco desse valor investido pelo governo para ganhar a eleição vai fazer rua, vai fazer iluminação, vai fazer um pouco de infraestrutura, vai aumentar um salário aqui, um salário ali. Muito pouco disso vai virar investimento. Isso tudo vai virar consumo. Tá bem, esse consumo vai gerar algum investimento? Muito pouco. Essa é a minha previsão. Então vai ser um ano onde vai ter um aparente bem-estar, as coisas, os bens principais controlados artificialmente, combustível, gás, energia, controlados artificialmente. Por causa da eleição. Nós temos que garantir a vitória na eleição. Né? Então, eu estou prevendo mais vou usar a palavra que me vem à cabeça, que é a real, mais um estelionato eleitoral. E um processo de depressão econômica, que não estamos distante de termos, né? É isso. Porque juntar todos esses indicadores, tudo isso que está se prevendo aí, realmente podemos chegar a uma coisa que nós nunca tivemos. Depressão econômica, o Brasil nunca chegou. Ele teve crise econômica, mas agora depressão, que aí é a queda total. Aí nós vamos para a pobreza, para a exclusão social. Nós temos uma coisa muito bacana, né? 4 anos do Lula, mais 4 anos do Lula, mais 4 anos da Dilma, já são 12, mais 2 anos da Dilma, já são 16, mais 4 anos do Lula, já são 20. E provavelmente... 20 anos dos últimos 25 foram do PT. E foi os 4 anos do Bolsonaro que estragaram tudo. Então, é preciso ser muito fraco intelectualmente para comprar essa ideia. Mas eu queria aproveitar meus últimos minutos aqui contigo, nesse teu canhão de audiência, para colocar algumas posições para os empreendedores de todos os níveis para 2026. E essas são as medidas que eu estou fazendo nas nossas companhias, no nosso grupo empresarial. Primeiro, não é hora de investir. É hora de manter caixa. Então, as empresas façam o que tiverem que fazer para ter caixa. É momento de estar encaixado. Não é momento de tomar empréstimo em banco, não é momento de fazer grandes investimentos, não é momento de alienar bens. Vender, tudo bem, alienar, não.
Por exemplo, eu dou um bem garantia, eu dou um empréstimo, não. Não é hora de estar como devedor no sistema bancário brasileiro. É hora de estar encaixado. É hora de vender ativos. Capitalizado. Capitalizado. É hora de vender ativos, vender aquele apartamento que não é usado, ou aquele terreno que não é usado, ou aquele carro que está ali parado. Vender e se encaixar. Primeira grande questão. Encaixados, como é que nós vamos fazer esse dinheiro funcionar? Porque, além da segurança do mercado financeiro, que hoje, infelizmente, é uma realidade, existe essa segurança, existem investimentos dentro do próprio governo que são muito bons financeiramente, ou seja, o governo, como concorrente do dinheiro, está pagando caro pelo dinheiro. Então, ele é o grande elevador dos juros no Brasil, o governo que gasta mais que arrecada e precisa emitir moeda, precisa comprar dinheiro no mercado. Mas, em função desse valor captado pelas empresas, é hora de qualificar internamente. O que é qualificar internamente? Estabelecer processos de automação, revisar os seus sistemas de informação, qualificar as suas melhores pessoas, as pessoas média para ruim, avaliar o quanto realmente são necessárias. É hora de apertar o cinto e estar forte para passar a crise. Então, investir nas pessoas, investir em processo, investir em qualificação, investir em equipamento que vai produzir sem se endividar. E se ancorar financeiramente. E ancorar financeiramente. Tem mais uma última passagem que é fundamental, Silvio, que é fundamental. É hora de casar com o cliente. Vai para dentro da casa do teu cliente. Vai entender o que ele precisa. Vai ser função para ele. Se tiver que fazer um investimento, é para resolver um problema dele. Para trazer uma função a mais para ele. Para que ele cresça e siga comprando de ti. Para que ele se qualifique e compre mais de ti. Fidelidade. É uma fidelização por qualificação, por investimento. Se tiver que investir, são duas fontes de investimento. Nas tuas pessoas, teus processos, ou nos teus clientes. Novos mercados, novos produtos, novas regiões. Não. É hora de reduzir foco, especializar, qualificar e casar com os clientes, encaixado, com dinheiro no bolso. Uma aula de economia de graça. Um grande abraço, muito obrigado. E feliz ano de 2026, obrigado, meu amigo. Grande 2026. Continuamos juntos. Que façamos história em 2026 Com certeza. de novo. Um abraço, valeu. Abraço. Na linguagem anterior, que eu digo anterior, dos tempos anteriores, mais longínquos, a gente dizia assim, ó, vamos fechar o programa com chave de ouro. Nunca esteve tão próximo da verdade como hoje, né? Que nós estamos aqui, ou tanto verídico como é hoje. Estamos fechando o nosso programa dessa semana em chave de ouro. Com a Kátia Necessário. Foi muito difícil trazer essa guria aqui. Prazer em te ver. Prazer. A gente se conhece há tão pouco tempo. É verdade. Só 34 anos. Só 34 anos. A Kátia que tem uma formidável atuação na área de comunicação, é mentora em ESG. O que é ESG? Tem muita gente que não sabe ainda. É verdade. Por isso que eu estou aqui. Então vamos conversar. Começando, o que é ESG? Então, Silvio, o ESG a gente usa a sigla em inglês, né? O ESG é ambiental em inglês, então a gente usa, né, a sigla em inglês. Então, o E é o ambiental, o S é o social, né? E o G é governança, né? E hoje eu venho aqui para falar com você sobre o S. Né? Eu vi que o primeiro entrevistado, o Ronaldo, ele veio e trouxe, né? Ele trabalha com essa questão de coaching, com pessoas e falando sobre essa nova normativa que vai entrar em maio, a NR1, né? Inclusive, eu estou aqui por causa do meu último artigo falando sobre essa questão, né, de aplicação de neurociência na gestão de pessoas e trazendo também como princípio e prática para o GP das empresas, né, a ciência, a cronobiologia, né? Porque como, Silvio, você vai fazer gestão de pessoas dentro de uma empresa que hoje a gente está com vários problemas, né? Contrata mal, coloca as pessoas em horários que
biologicamente não são adequados para aquele indivíduo. Isso é algo que o Brasil tem que melhorar. Ah, mas a lei trabalhista diz que tem que trabalhar assim. Não. Então, a lei trabalhista também tem que evoluir. Os tempos mudam, a consciência do gestor muda, né? A ciência mostra também que a gente precisa trabalhar a favor das pessoas e não contra. Né? Eu trago, inclusive, uma questão dentro das empresas que eu brigo muito, né? Que é mudar o nome, né? Do departamento que cuida de pessoas. Não trabalhar com RH. Recursos humanos, né? Porque humano não é recurso. É. Recurso é cadeira, é copo, né? É o sistema que tu usa, são as tecnologias. Isso são recursos. Ser humano não é recurso. Então, já muda por aí. Né? Então, o quê? Gestão de pessoas. Você faz o quê? Gestão de pessoas. Né? Então, nesse meu último artigo, eu falo justamente sobre isso. O gestor das empresas tem que investir em ciência. Trazer esse conhecimento, não adianta só estudar a neuropersuasão, que é muito bom para vendas. O teu outro, né, entrevistado, que é do Sind Imóveis, veio falar sobre essas questões. Interessante que todos eles convergiram com a mesma coisa. Né? Exatamente. Eu venho falar sobre os dois, né, aspectos que os dois entrevistados falaram aqui. Você tem que entender a neurociência aplicada ao business, ou seja, o neurobusiness, como um ativo, né, a favor dos gestores das empresas e também de sindicatos, de associações, de fundações. Não interessa. Não interessa o formato social disso. Mas quando você lida com pessoas, você tem que entender de pessoas. Tem que entender. E não adianta só pela percepção psicológica ou trazendo conhecimentos de estudos sociais, né? Não. Tu tem que entender a biologia do ser, a biologia de quem você é. Né? Então, se você, dentro da cronobiologia, existem, né, a priori 3 tipos de personas, né, que nós somos. Um acorda muito cedo, lá pelas 5 da manhã, né, começa a funcionar num horário, o outro lá pelas 6, 7, o outro trabalha mais. Ou seja, um vai trabalhar muito cedo, outro vai trabalhar mais meio do dia, outro vai trabalhar melhor à tarde, outro vai trabalhar muito bem à noite. Né? Somos assim. Né? E somos diferentes, né? Somos diferentes. Exatamente, exatamente. Então não adianta, eu digo assim, né? Falando para você e falando, de repente, para um gestor que está nos vendo. Tem que colocar ciência. Né? Isso não é brincadeira, isso não é algo pueril que vai deixar, não é modinha. Né? ESG não é modinha, e neurociência não é. Na verdade, é uma ciência comportamental, né? Exatamente. E biológica. A questão comportamental é científica. Exatamente, ela é biológica, porque ela parte, né, Silvio, de quem você é. Então, se você tem alguma questão pré-existente, alguma doença, o teu organismo e a tua percepção do universo, das coisas que acontecem para ti, vai ser outra. Se acontecer alguma coisa contigo, tu é um gestor, tu é um funcionário, tu não vai produzir tanto quanto você deveria ou poderia, ou normalmente você faz durante aquele dia. Né? Mas se também não aconteceu nada, você está trabalhando num horário onde você também não produz da mesma maneira, porque não é o teu tempo biológico, não é o teu período biológico de grande produção, não adianta o gestor. Né? Claro que hoje a gente vive, né, Silvio, um momento muito peculiar da nossa sociedade dos tempos, né, por conta também até do advento das tecnologias, as telas, né, estão dificultando a cognição dos nossos jovens. Isso é algo que não se faz tão urgente colocar neurociência dentro das escolas e agora das empresas, né, como nunca. Conhecimento biológico como nunca, para explicar isso. Kátia, na verdade, a pandemia que aconteceu lá, o Covid, né, trouxe muitas mudanças. Né? Até os convidados aqui falaram, principalmente o Ronald, muitas mudanças no comportamento das pessoas, mas sobretudo na questão, acho que mental das pessoas. Eu observo assim, que houve uma mudança, assim, a gente mudou, de um dia para o outro mudou exatamente em função da Covid. Quer dizer, tudo aquilo que aconteceu, hoje nós vivemos uma sociedade do medo, né? Hoje nós temos muito medo, inclusive tem gente que não sai de casa. Eu me lembro que na guerra quando a Alemanha foi invadir a Inglaterra, em 1945, 49 ele foi, não, 39, o primeiro-ministro Winston Churchill, os alemães estavam a 30 quilômetros de Londres e pediram para ele tomar uma providência, fazer com que a população de Londres, para se proteger, entrasse para o subterrâneo da cidade, colocar toda a população lá. Ele pediu um tempo para pensar e tal, e voltou para falar com os conselheiros dele e disse assim, ó, não, nós não vamos fazer isso, sabe por quê?
porque eles vão ser tomados por tanto medo que eles vão entrar lá e não vão querer mais sair. Ou seja, o medo, a questão da Covid também trouxe isso aí. E eu acho que isto hoje, quando tu está falando sobre essa questão aí muito, muito propriamente e apropriadamente, hoje a taxa de produtividade das empresas, que já é baixa no Brasil, é uma das mais baixas do mundo, ela sofreu um grande impacto. Com certeza, Silvio, com certeza. Por quê? Porque as empresas, de um modo geral, elas estão se baseando muito mais em alguns tipos de testes que são bons, mas não cabe mais. Você tem que usar também percepções, né, mais avançadas que isso. Porque eu digo, neurociência, entender a questão biológica, não é só a questão do psiqueto, tem que entender o biológico. Então, o que acontece? As empresas estão contratando mal, não só porque estão contratando mal, porque os líderes estão mal ou estão no lugar errado. Né? Ou as pessoas na qual esses líderes estão dando esse poder, né, não estão dando conta, ou são pessoas erradas para aquela função específica, porque não tem maturidade emocional. E isso não quer dizer, Silvio, que a pessoa não tem experiência profissional, não é sobre isso. Claro, claro. É sobre a maturidade cognitiva da pessoa, Exatamente. a maturidade emocional da pessoa. Né? E às vezes o próprio líder não tem essa condição, e ele vai o quê? Contratar pessoas abaixo desse nível dele. Né? Então as empresas, quando não conseguem perceber isso, Silvio, acontece o que a gente está vendo. Né? Por exemplo, eu, para escrever o meu livro, que eu participei, né, como coautora, até de ter presente sobre gestão, eu li, né, na nova realidade, né, onde eu falo de ESG, mas ali eu dou muitas pinceladas sobre a questão de gestão de pessoas, eu fiz algumas pesquisas e aproveitei também essas pesquisas para a elaboração, né, de um rascunho de um novo livro, de um outro livro que, em breve, até... Vais apresentar aqui. Exato, com certeza, com certeza. Focado só em pessoas, tá? Eu participei do processo seletivo de muitas empresas, né? Com meu nome. Grandes empresas, né? Também. Grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas de vários setores, sem me identificar, só com meu nome, não escondi meu nome, né? A pessoa poderia ir lá no meu LinkedIn, avaliar, etc e tal, né? Para funções da minha área onde eu atuava mais antes, né, que era só comunicação, né, sabe que eu trabalhei na área de comunicação, assessor de imprensa, tem muitos anos, né, mas larguei isso já há algum tempo, desde a pandemia foi o meu corte, né, o meu corte para para essa nova função, né, onde eu fui estudar neurociência e ESG. Mas enfim, eu me candidatei e participei de várias seleções, onde eu nem fui selecionada, outras eu fui selecionada, mas na entrevista me barraram. Né? Não escondi o meu currículo, né? O meu currículo estava ali, receberam o meu currículo, né? Ou eu não estava... E aí eu percebi, dentro dessa pesquisa, o quão despreparado as pessoas estão. Ou porque eram bem mais novas do que eu, e de alguma maneira aquilo intimidou, aí já dava um etarismo, porque hoje as empresas... né, precisam contratar pessoas mais, porque os mais jovens não querem mais trabalhar, né? Estamos com um problema, né, de falta de pessoas, mas eu percebi que realmente intimidava. O fato de eu ter muito estudo, o fato de eu ser mais velha, querendo ascender para um cargo na verdade, menor. Mais experiente, né? Porque a gente fala velha sem o sentido aí. Mas essa é a... É isso aí, é verdade. Exatamente, eu não tenho problema com a questão, eu acho que a narrativa das palavras torna muito distante a realidade, né? Então, sim, eu sou mais velha e eu não tenho problema com isso, né? Tenho 55 anos, muito bem vividos e muito bem conservada. Mas, Silvio, isso me assustou, porque com todo o meu currículo, qualquer empresa poderia, se ela quer, né, ter a curiosidade, se ela quer ir para esse cargo, poderiam ter a curiosidade de fazer as perguntas certas e eu iria dizer. Claro. Né? Ou até, né, iria terminar com o processo seletivo ali e dizer, não, eu estou aqui com um processo de pesquisa. Nenhuma. Eu participei de 37 seleções. Dessas 37, eu fui chamada em 11 para entrevista física, né? Ou online ou física, né? E todas elas disseram que eu não estava apta ao cargo. Eu acho que as empresas deveriam, daqui a pouco, mudar também, se eu converso muito com empresas de seleção, né? Mudar também essa perspectiva e, como há pessoas de mais idade agora entrando no mercado,
né? E mesmo que não fosse, eu acho que as empresas elas têm que dar uma resoluta, né? Uma entrega dos porquês dos nãos. As empresas têm o direito, então a seleção tem o direito. Porém, era importante. Eu consegui perceber, por conta do meu treinamento, né, do meu estudo em neurociência, eu olhando para as pessoas, ou pessoalmente, ou no vídeo, e também do tom de voz, da forma que a pessoa falou, eu conseguia perceber quais eram uma parte desses motivos pré-existentes nas camadas daquela narrativa, daquela conversa, né? Mas normalmente as pessoas não têm, né? E ali eu vi, realmente as empresas estão muito doentes. E precisando de socorro e precisando de um modo geral não de salvação, né? Não é esse o que eu trago aqui para ti, mas de saber olhar... Uma transformação. Mas saber olhar as coisas como elas realmente Como são. estão acontecendo. Trabalhar mais com verdade e não com adequação de cenários. Trabalhar com... Eu sei qual é a minha realidade, então vamos resolver essa realidade e não maquiar. Porque um dia a conta vem e vem alta. Cai, né? Não, e tá caindo já. Tá caindo já, né? E tá caindo. É verdade, caindo. Mas, Kátia, então é muito prazer conversar contigo. Engraçado, 15 minutos passa rápido, Passou né? rápido. Quando o assunto é maravilhoso. Muito rápido. Então, tu está convidado agora na virada do ano a voltar aqui no programa. E parabéns, eu acho uma coisa importante, né? Que tu trabalha em cima do comportamento das pessoas, da área comportamental. E eu acho que não só as empresas precisam também olhar melhor para isso aí, mas as pessoas também perceber que elas precisam se socorrer, né? E tu é uma pessoa que nas empresas faz um trabalho muito bom nisso e que colabora com as empresas e com os trabalhadores. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Linda tua guria, como é o nome dela? Gabriela. Gabriela. Só a Gabriela que tu tens? Não, tem um mais velho, o Vinícius, 23 anos. Ele é bonito como a Gabriela? Também. Os dois são bonitos como a mãe, então, né, Gabriela? É, né? Então tá. Muito obrigado, guria. Muito obrigado a você, telespectador, nosso telespectador aí, que já é assíduo, né? Tem nos acompanhado ao longo do tempo, desde o nosso tempo lá da Bandeirantes, né? Todos tenham uma boa semana. O nosso Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.